Arregou! O ministro Alexandre de Moraes, ele viu que pegou mal a sua decisão de soltar um narcotraficante internacional. Aí ele foi humilhado e ele teve que voltar atrás, dando uma desculpinha ridícula que eu vou te mostrar, assim como eu vou te mostrar duas provas de que é uma mera desculpinha. Gente, é isso mesmo, o Moraes ele revogou a sua própria decisão que mandava soltar o búlgaro. Essa é para começar o dia dando risada do vexame de Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aí na tela. Moraes determina a volta à prisão de traficante búlgaro condenado na Espanha. Gente, que humilhação. Para Alexandre de Moraes ele recuar alguma vez na vida, você pode ter certeza de que foi porque pegou mal demais. O que ele deve ter ouvido de críticas a essa palhaçada dele não está escrito. Olha aí o que aconteceu, eu vou te mostrar a desculpa que o Moraes deu para voltar atrás e em seguida vou te dar duas provas de que isso aí é uma falsa desculpinha. Olha aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou a decisão na qual ele mandou para a prisão domiciliar o búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, cujo processo de extradição pedido pela Espanha foi suspenso pelo Moraes após o judiciário espanhol negar a extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, foragido no país europeu desde 2023. Diz aí o Moraes, abre aspas, considerando a inexistência de endereço fixo no Brasil que possibilite a prisão domiciliar do traficante, eu mantenho a prisão de Vasil Jorge Vasilev na unidade prisional Ricardo Brandão de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, até a chegada das informações solicitadas ao governo da Espanha, diz o ministro na sua decisão. Que desculpinha ridícula, hein, Moraes? Eu vou te explicar aqui por que isso aqui é um recuo, por que isso aqui é uma verdadeira arregada do Moraes, disfarçada aí de uma justificativa que é apenas uma desculpinha para inglês ver. Eu vou te dar duas provas aqui disso. A primeira prova disso é que se a decisão original do Moraes era correta e o búlgaro não tem endereço fixo no Brasil, então, gente, o Moraes ele tinha que intimar a defesa do búlgaro para esclarecer se ele teria condições de estabelecer um endereço fixo e informar esse endereço em um prazo de 5, 10, 15 dias, o que fosse. Aí a defesa do búlgaro ia providenciar isso. E aí ele colocaria o búlgaro em prisão domiciliar. Isso seria o normal a fazer antes de decidir de novo pela prisão preventiva, pela retenção aí do búlgaro para fins de extradição. E o búlgaro aí ia arrumar onde ficar, como qualquer outro investigado faria, isso é óbvio. A segunda prova de que a justificativa do Moraes foi um pretexto, uma balela para disfarçar aí a arregada dele, é que a gente está falando de um direito processual penal aqui, ou seja, a regra é a liberdade do investigado. A prisão preventiva ou a retenção, a prisão da pessoa para fins de deportação, o que for, isso é a última hipótese, que só deve ser adotada se não tiver uma outra opção para assegurar a integridade das investigações, para evitar uma fuga, para assegurar o processo de deportação. Se o Moraes estava plenamente convencido da decisão que ele tomou, de que ela estava correta juridicamente, a solução, então, diante da falta de endereço, não seria prender ele de novo ou manter ele preso, porque isso seria um abuso. A solução seria revogar a prisão e pronto. Justamente porque a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Afinal, Moraes estava convencido de que a prisão preventiva ou a prisão para fins de deportação não era necessária. Mas, como a decisão de Moraes anterior era apenas uma retaliação infantil à Espanha e não se sustentava juridicamente, e como o risco de fuga é real, é óbvio, para qualquer criança entende isso, mesmo com a prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica, porque bastava romper a tornozeleira e desaparecer do mapa, aí agora o Moraes é obrigado a mandar prender o búlgaro de novo, ou melhor, é obrigado a revogar a decisão anterior e manter o búlgaro preso. Imagina se esse narcotraficante ele foge debaixo da guarda de Moraes. Era isso que eu apostei que ia acontecer quando eu dei a notícia aqui no canal. Ou pior, imagina se o narcotraficante internacional volta a traficar, monta o império do crime em Brasília, no Brasil, se ele pratica homicídios, outros crimes associados ao tráfico. Ou seja, essa história de falta de endereço é história para boi dormir. O Moraes mandou prender de novo porque ele viu como que foi temerária a sua decisão anterior.
porque ele tomou porrada de tudo quanto é lado, porque ele não achou um desavisado sequer na imprensa, onde fosse, para defender ele. Eu não vi nem a Daniela Lima, gente, nem o Reinaldo Azevedo defendendo o Moraes dessa vez. E depois dessa arregada, fica ainda mais claro, ainda mais óbvio, como a decisão do Moraes foi uma vingancinha, uma retaliação com o fígado contra a Espanha, porque o ministro soltou um narcotraficante internacional sem nem saber se ele tinha ou não endereço no Brasil. O Moraes estava tão descontrolado, mas tão desequilibrado, tão louco de raiva da Espanha por não ter extraditado o Eustáquio para o Brasil, que ele aí veio e mandou soltar, sem nem pensar, sem medir as consequências, um narcotraficante internacional. E só depois que a besteira já tinha sido feita, aí ele foi entender o tamanho das críticas que ele sofreria. E agora ele está passando por essa humilhação de ter que revogar a decisão burra, despreparada, perigosa, inconsequente que ele tomou. Bem feito, gente. O mínimo que o Moraes pode sentir é o constrangimento de quem usa a toga para fazer política, para oprimir pessoas, para punir desafetos políticos. Quem deixa a lei de lado para fazer isso está sujeito a essas humilhações mesmo. E algo me diz que essa não vai ser a última vez que o Moraes vai ter que passar por isso. E eu não falo isso com nenhum desejo de qualquer tipo de mal para Moraes, não. Eu falo isso por amor aos brasileiros e àqueles que sofrem quando um ministro usa uma toga para fazer política. Um criminoso ele deve ser punido pelos seus atos, seja quem for. Seja um narcotraficante internacional, seja, se houver algum crime de responsabilidade, deve ser apurado e punido, ainda que o responsável seja um ministro. Justiça para todos, é simplesmente isso, para proteger a sociedade. É o que eu sempre defendi. E se eu achasse que o Moraes estava revendo sua decisão porque ele entendeu que ele estava errado, porque ele se arrependeu, porque ele vai mudar, porque ele botou a mão na consciência, aí eu aplaudia. Mas eu não acho que seja o caso. Eu acho que é mero cálculo político, do mesmo tipo que o Centrão faz na política. E o Centrão é o que tem de pior na política. A gente precisa de mais pessoas de valores, de princípios, de virtudes na cena pública. E menos gente que usa o poder de forma abusiva ou para os seus próprios fins pessoais. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa arregada aí do Moraes que eu te mostrei? Me contem nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para você não perder nossas análises e se torne um membro do canal para você receber nossos conteúdos exclusivos e também para você estar apoiando dessa forma muito gentil e bacana também o nosso trabalho. Um grande abraço.